7 promessas de Deus para quando você está ansioso. Se sua mente não desliga, este vídeo é para você. Talvez você esteja assistindo isso agora mesmo com o coração acelerado, com aquela sensação de aperto no peito que não vai embora. Talvez você tenha acordado de madrugada pensando em problemas que ainda nem aconteceram. Ou talvez você esteja tão cansado de se preocupar que nem sabe mais como é ter paz. Eu entendo. E quero que você saiba de algo importante. Deus também entende. Nos próximos 48 minutos, vamos caminhar juntos por 7 promessas bíblicas que Deus deixou especificamente para momentos como esse. Não são frases bonitas para postar nas redes sociais. São verdades profundas que podem transformar a forma como você lida com a ansiedade hoje, amanhã e nos dias que virão. Cada uma dessas promessas vem acompanhada de uma aplicação prática. Porque não basta apenas conhecer o que a Bíblia diz, precisamos saber como viver isso no dia a dia, no meio do caos, quando as contas estão vencendo, quando o diagnóstico médico preocupa, quando o futuro parece incerto. Fique até o final porque a última promessa amarra todas as outras de uma forma que pode mudar completamente sua perspectiva sobre o que você está enfrentando agora. Antes de começarmos, respire fundo comigo. Inspire. Expire. Você não está sozinho nessa jornada. E Deus tem algo a dizer para você hoje. Contexto bíblico da ansiedade. Vamos começar entendendo algo fundamental. A Bíblia não ignora a ansiedade. Ela não finge que pessoas de fé nunca se preocupam ou nunca sentem medo. Na verdade, as Escrituras estão cheias de homens e mulheres que serviram a Deus e ainda assim enfrentaram momentos de profunda aflição. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu vários salmos no meio de crises de ansiedade. Elias, depois de uma vitória espiritual tremenda, sentou debaixo de uma árvore pedindo para morrer porque estava exausto e com medo. Pedro, um dos apóstolos mais próximos de Jesus, teve momentos de pânico que o fizeram negar seu mestre. Marta ficou ansiosa e perturbada com muitas coisas enquanto Jesus estava na casa dela. Então, se você está ansioso agora, isso não significa que sua fé é fraca. Não significa que você não é espiritual o suficiente. Significa que você é humano. E Deus, em sua sabedoria e amor, nos deu sua palavra exatamente para esses momentos. Mas aqui está uma distinção importante que precisamos fazer. Existe diferença entre preocupação saudável e ansiedade paralisante. Ser prudente, planejar, tomar cuidados necessários, tudo isso faz parte de uma vida responsável. O problema começa quando a preocupação deixa de ser funcional e passa a roubar nossa paz, nosso sono, nossa alegria e nossa confiança em Deus. A ansiedade que a Bíblia nos chama para entregar é aquela que nos paralisa, que nos faz girar em círculos nos mesmos pensamentos, que nos impede de viver o presente porque estamos obcecados com o que pode ou não acontecer no futuro. É esse tipo de ansiedade que sufoca a fé e torna a vida pesada demais para carregar. Mas aqui está a boa notícia. Deus não apenas nos diz para não nos preocuparmos. Ele nos dá promessas específicas, concretas, sobre as quais podemos apoiar nossa vida quando tudo parece estar desmoronando. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Vamos às promessas. Primeira promessa: paz que guarda a mente. Filipenses 4, 6, 7. A primeira promessa está em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Vou ler com calma e peço que você preste atenção especial nas palavras que Paulo usa aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pause por um segundo. Você percebeu o que esse texto está dizendo?
Paulo não está mandando você fingir que os problemas não existem. Ele está te ensinando um processo. Transforme sua ansiedade em oração. Vamos quebrar isso em partes práticas. Primeiro, não andem ansiosos por coisa alguma. Não significa que você nunca vai sentir ansiedade. Significa que você não precisa carregar isso sozinho, viver debaixo desse peso constantemente. Você tem uma alternativa. Segunda parte, mas em tudo pela oração e súplicas. Tudo. Não apenas as coisas grandes e espirituais, as contas do mês, o problema no trabalho, a saúde de alguém que você ama, aquela conversa difícil que você precisa ter, a decisão que você não sabe como tomar. Tudo isso pode se tornar oração. Terceiro elemento, e muitos pulam esse, com ação de graças. Mesmo no meio da ansiedade, encontre algo pelo que ser grato. Isso muda completamente a química emocional do momento. Não é sobre negar a dor, é sobre ampliar a perspectiva. Deus já fez coisas por você. Ele já te sustentou antes. Ele é digno de gratidão, mesmo agora. E então vem a promessa. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Guarda. Sabe o que é guardar? É proteger, é cercar, é vigiar. A paz de Deus não é apenas um sentimento gostoso. É uma força ativa que cerca sua mente e seu coração, impedindo que a ansiedade tome conta de tudo. E olha que interessante. É uma paz que excede todo o entendimento. Ou seja, você pode ter paz mesmo quando as circunstâncias não mudaram. Você pode ter paz quando logicamente não faz sentido ter paz. Por quê? Porque essa paz não vem da sua capacidade de resolver problemas. Ela vem da presença de Deus com você no meio dos problemas. Agora, aplicação prática. Eu quero que você faça algo comigo agora mesmo. Pense naquela preocupação que está girando na sua cabeça. Aquela que te acordou de madrugada ou que está ali, no fundo, te incomodando o dia todo. Pegou? Agora, ao invés de apenas ficar remoendo isso, transforme em oração específica. Não precisa ser eloquente. Pode ser simples. Deus, eu estou preocupado com isso aqui. Eu não sei como resolver, mas eu confio que o Senhor está no controle. Obrigado, porque mesmo agora, no meio dessa incerteza, o Senhor não me abandonou. Eu entrego isso nas suas mãos. Vamos fazer isso juntos agora. 30 segundos de oração comigo. Pai, eu venho diante do Senhor agora com o coração pesado. Eu trago essas preocupações que têm roubado minha paz. Senhor, eu escolho neste momento entregar tudo isso nas suas mãos. Eu reconheço que não consigo controlar tudo, mas confio que o Senhor pode. Obrigado pela sua infidelidade. Obrigado porque o Senhor nunca me desamparou. Eu recebo agora a paz que excede todo entendimento. Guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Amém. Percebeu o que aconteceu? Você acabou de praticar a primeira promessa. Sempre que a ansiedade vier, repita esse processo. Identifique a preocupação, transforme em oração específica, agradeça por algo relacionado a isso e receba a paz. Segunda promessa. Deus sustenta. Salmo 55, 22. A segunda promessa vem de um dos salmos mais conhecidos quando falamos de ansiedade. Salmo 55, versículo 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Aqui tem uma palavra que muda tudo. Lançar ou entregar. No original em hebraico, a ideia é de arremessar, jogar para longe. Não é um ato passivo. É uma decisão ativa de transferir o peso. Sabe quando você está carregando algo muito pesado e finalmente encontra alguém forte o suficiente para segurar no seu lugar?
Você não entrega delicadamente com medo de incomodar. Você praticamente joga aquele peso nos braços da pessoa porque está aliviado demais. É assim que deveria ser com nossas preocupações e Deus. O problema é que muitos de nós dizemos que entregamos, mas continuamos carregando. Oramos, pedimos ajuda a Deus, mas 5 minutos depois estamos de volta pensando obsessivamente no problema, tentando resolver tudo sozinhos, perdendo o sono, ficando irritados, ansiosos. Vou te fazer uma pergunta, honesta. O que você está carregando agora que deveria ter jogado nos braços de Deus há muito tempo? Talvez seja uma situação financeira que te paralisa de medo. Talvez seja um relacionamento quebrado que você não sabe como consertar. Talvez seja a saúde de alguém que você ama. Talvez seja o medo do futuro, de não ser suficiente, de fracassar. E olha a promessa: Ele o susterá. Sustentar é segurar firme, é não deixar cair. Deus não vai apenas receber suas preocupações e depois te abandonar para lidar com as consequências. Ele vai te sustentar. Ele vai te dar forças para o dia de hoje. Ele vai te capacitar para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Isso não significa que você nunca vai passar por dificuldades. Significa que no meio delas, Deus não vai deixar você se despedaçar. Você pode tropeçar, mas não vai ser destruído. Pode vacilar, mas não vai ser abandonado. A aplicação prática agora. Eu quero que você faça uma lista mental ou, se puder, pegue um papel ou abra as notas do celular. Liste 3 coisas que estão pesando em você agora. 3 preocupações, 3 medos, 3 problemas. Só 3. Vou te dar 1 minuto para pensar. Agora, para cada uma dessas 3 coisas, eu quero que você faça o seguinte exercício. Primeiro, reconheça: isso está pesado demais para eu carregar sozinho. Segundo, declare: eu lanço isso sobre o Senhor agora. Terceiro, agradeça: obrigado, Senhor, porque o Senhor me sustenta. Vamos fazer juntos. Pegue o primeiro item da sua lista. Senhor, essa situação aqui está pesada demais para eu carregar sozinho. Eu lanço isso sobre o Senhor agora. Obrigado porque o Senhor me sustenta. Agora o segundo item. Pai, essa preocupação está me consumindo. É pesada demais. Eu lanço sobre o Senhor. Obrigado porque o Senhor não vai me deixar cair. E o terceiro. Deus, eu tenho tentado resolver isso sozinho e não consigo. É pesado demais. Eu entrego nas suas mãos agora. Obrigado porque o Senhor me sustenta e jamais vai permitir que eu caia. Pronto. Você acabou de praticar a segunda promessa. E aqui está o segredo. Toda vez que sua mente voltar para essas preocupações, tentando pegar o peso de volta, você repete o processo. Quantas vezes for necessário, lançar, entregar, descarregar, porque você não foi feito para carregar tudo isso sozinho. Terceira promessa: presença em meio ao medo. Isaías 41:10. A terceira promessa vem de Isaías, capítulo 41, versículo 10. É um dos textos mais poderosos sobre ansiedade e medo em toda a Bíblia. Ouça com atenção. Não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei sim, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. 4 promessas em um versículo só. Vamos devagar, porque cada palavra aqui é importante. Não tema, porque eu estou com você. A primeira coisa que Deus diz não é não tema, porque o problema vai acabar. Não é não tema, porque vai dar tudo certo do jeito que você quer. É não tema, porque eu estou com você. A solução para o medo não é sempre a ausência do problema, é a presença de Deus no meio do problema. Pense nisso. Se você está atravessando um vale escuro, mas tem alguém extremamente poderoso e confiável ao seu lado, sua percepção muda completamente. O vale continua escuro, mas você não está sozinho.
E quem está com você é capaz de te proteger, te guiar, te sustentar. Segunda parte, não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Ele não é apenas um Deus qualquer, distante e indiferente. Ele é o seu Deus. Isso é pessoal. Isso significa compromisso, aliança, cuidado específico com você. O Deus que criou o universo inteiro se importa com o que está te tirando o sono hoje. Terceira promessa, eu o fortalecerei, sim, eu o ajudarei. Quando você está fraco, esgotado, sem forças para continuar, Deus promete força sobrenatural. Não é você reunindo suas próprias forças, é Deus derramando forças em você. Pessoas que passam por situações impossíveis e ainda conseguem seguir em frente não são super-heróis. São pessoas comuns, sustentadas por um Deus extraordinário. E a quarta parte, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A mão direita, na cultura bíblica, representa poder e autoridade. Deus não está apenas observando sua luta de longe. Ele está ativamente te segurando, impedindo que você caia, te dando estabilidade quando tudo está tremendo ao seu redor. Agora, eu quero que você imagine algo comigo. Imagine uma criança pequena que está com medo de atravessar uma rua movimentada. As buzinas, os carros passando rápido, tudo isso é assustador. Mas então, o pai pega firmemente na mão dessa criança e diz: não tenha medo, eu estou aqui, eu vou te segurar. Nada vai acontecer com você enquanto você estiver segurando minha mão. A rua continua movimentada, o barulho continua alto, mas o medo muda completamente de natureza porque agora tem uma mão segurando a criança. É isso que Deus está fazendo com você. Aplicação. Prática. Aqui está o que eu quero que você faça sempre que vier aquele pico de ansiedade, aquele momento em que parece que você não vai conseguir, que tudo está desmoronando. Repita essa promessa em voz alta. Isso mesmo, em voz alta. Há poder em declarar a palavra de Deus sobre sua vida. Diga assim: eu não preciso temer porque Deus está comigo. Eu não preciso ter medo porque Ele é o meu Deus. Ele me fortalece, Ele me ajuda, Ele me segura com sua mão direita vitoriosa. Pode parecer estranho em começo, mas existe algo poderoso em falar a verdade de Deus quando tudo dentro de você está gritando mentiras de medo. Quando sua mente diz, você não vai conseguir, você declara, Deus me fortalece. Quando sua emoção grita, você está sozinho, você proclama, Deus está comigo. Quando o medo sussurra, vai dar tudo errado, você afirma, Deus me segura com sua mão vitoriosa. Isso não é pensamento positivo vazio, isso é fé ativa. É escolher acreditar no que Deus diz sobre sua situação, mesmo quando seus sentimentos dizem outra coisa. Então pratique isso. No meio da madrugada, quando o medo apertar. No meio do dia, quando a ansiedade vier. Toda vez, fale essa promessa. Deixe que ela penetre no seu coração e na sua mente. Porque quanto mais você medita na verdade, menos espaço a mentira tem para crescer. Quarta promessa. Descanso para os cansados. Mateus 11, 28, 30. A quarta promessa sai diretamente da boca de Jesus. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Preste atenção, porque aqui Jesus está fazendo um convite direto para você. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está cansado? Sobrecarregado? Então esse convite é para você. Tem algo interessante aqui. Jesus não diz, venham a mim todos que têm a vida resolvida, todos que são fortes, todos que conseguem lidar com tudo sozinhos. Não. Ele diz,
Venham a mim os cansados, os sobrecarregados, os que estão no limite. Sabe o que isso significa? Significa que você não precisa estar bem para ir a Jesus. Você não precisa consertar sua vida primeiro. Você não precisa ter tudo sob controle. Você pode ir exatamente como está, exausto, confuso, ansioso, quebrantado. Jesus te recebe assim e olha a promessa: eu darei descanso a vocês. Não, eu vou te dar uma lista de coisas para fazer. Não que eu vou te ensinar técnicas de gerenciamento de estresse. Ele diz: eu darei descanso. Descanso real. Descanso para a alma. Porque o problema da ansiedade não é apenas físico ou mental. É espiritual. É a alma cansada de tentar controlar o incontrolável. É a alma esgotada de carregar responsabilidades que eram para estar nas mãos de Deus. E somente Jesus pode dar descanso verdadeiro para uma alma cansada. Mas aí, Jesus diz algo que às vezes confunde as pessoas. Tomem sobre vocês o meu jugo. Espera, Jesus, você não acabou de prometer descanso e agora está falando de jugo, de carga? Aqui está a revelação. O jugo de Jesus não é mais um peso que se adiciona aos que você já carrega. É uma substituição. É trocar o peso esmagador da ansiedade pelo peso leve da confiança. É trocar a carga impossível de controlar tudo pelo peso suave de simplesmente obedecer e confiar. Um jugo, na época de Jesus, era aquela peça de madeira que conectava dois bois para puxar uma carga juntos. Jesus está dizendo: conecte-se comigo, trabalhe ao meu lado, deixe que eu puxe o peso pesado enquanto você apenas caminha junto comigo. Isso é completamente diferente de carregar tudo sozinho. E ele diz mais: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Jesus não é um mestre duro, impaciente, que vai te condenar quando você tropeçar. Ele é manso, ele é gentil. Ele entende suas limitações. Ele tem paciência com seu processo. A promessa final: vocês encontrarão descanso para a sua alma. Não é apenas alívio temporário. É descanso profundo, verdadeiro, que toca o lugar mais íntimo do seu ser. Aplicação prática. Aqui está o que muitos cristãos fazem de errado. Eles tratam o tempo com Deus como mais um item na lista de tarefas. Preciso ler a Bíblia, preciso orar, preciso fazer minha devocional. E isso se torna mais uma fonte de ansiedade ao invés de ser fonte de descanso. Jesus está te convidando para algo diferente. Ele está te chamando para vir até Ele e descansar. Não, para trabalhar mais, para descansar. Então aqui está a minha sugestão. Separe 3 minutos do seu dia. Só 3 minutos. Não precisa ser uma hora inteira. Só 3 minutos intencionais, onde você para tudo e simplesmente está na presença de Jesus. Como fazer isso? Simples. Primeiro minuto: silêncio. Apenas respire. Acalme seu coração. Reconheça que Jesus está ali com você. Você não precisa fazer nada, resolver nada, impressionar ninguém. Apenas esteja presente. Segundo minuto: leia um texto curto da Bíblia. Pode ser um salmo, pode ser uma promessa, pode ser uma história de Jesus. Leia devagar. Deixe as palavras entrarem. Terceiro minuto: ore. Não precisa ser elaborado. Converse com Jesus como você conversaria com seu melhor amigo. Conte o que está te cansando. Peça descanso. Agradeça pela presença dele. 3 minutos todo dia. E observe como isso transforma sua ansiedade. Porque o descanso que Jesus dá não vem de fazer mais coisas religiosas. Vem de estar com Ele, de conhecê-lo, de confiar nele. Então aceite o convite. Venha a Jesus, não amanhã, hoje, agora mesmo. Ele está esperando para te dar o descanso que sua alma tanto precisa. Quinta promessa: direção quando não sabe o que fazer. Provérbios 3, 5, 6. A quinta promessa é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mas sua profundidade, muitas vezes, é subestimada.
Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Vamos começar pela parte mais difícil. Não se apoie em seu próprio entendimento. Para muitos de nós, isso é extremamente desafiador. Somos ensinados a confiar na lógica, no planejamento, na nossa capacidade de analisar e resolver problemas. E tudo isso tem seu lugar. Deus nos deu uma mente para usarmos. Mas aqui está o problema. Quando você se apoia apenas no seu próprio entendimento, você fica limitado ao que você consegue ver, compreender e controlar. Isso gera ansiedade massiva, porque a verdade é que tem muita coisa na vida que está além do seu controle e do seu entendimento. Você não consegue controlar as escolhas de outras pessoas. Você não consegue prever o futuro. Você não consegue garantir que nada de ruim vai acontecer. E quando você se apoia apenas em si mesmo, você fica esmagado pelo peso de tentar controlar o incontrolável. Mas olha o que o texto diz. Confie no Senhor de todo o seu coração. Todo, não parcialmente. Não apenas nas coisas pequenas, enquanto você tenta controlar as grandes. Todo o seu coração. Confiança total, completa e restrita. Isso não significa ignorar a realidade ou agir irresponsavelmente. Significa reconhecer que depois de fazer sua parte, você entrega os resultados para Deus. Significa que mesmo quando você não entende o que está acontecendo, você confia que Deus sabe o que está fazendo. Segunda parte. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Em todos. Não apenas nas decisões espirituais, em tudo. No seu trabalho, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua saúde, na educação dos seus filhos. Em cada área da vida, Deus quer estar envolvido, não como um consultor ocasional, mas como Senhor de tudo. E aí vem a promessa. E Ele endireitará as suas veredas. Endireitar significa tornar reto, corrigir o curso, dar direção clara. Quando você confia em Deus e o reconhece em tudo, Ele promete guiar seus passos. Você não vai ficar perdido. Você não vai caminhar em círculos para sempre. Deus vai te mostrar o caminho. Mas aqui está o que muitos não entendem. Deus pode endireitar suas veredas de formas que você não esperava. Às vezes, o caminho reto não é o mais rápido. Às vezes, envolve desvios que você não planejou. Às vezes, Deus te leva por lugares inesperados, porque Ele vê algo que você não vê. E é aí que a ansiedade aparece. Quando as coisas não acontecem do jeito que você imaginou. Quando a resposta de Deus não é o que você esperava. Quando o caminho parece estranho, incerto, mas a promessa continua de pé. Ele endireitará suas veredas. Pode não ser do seu jeito, pode não ser no seu tempo, mas será o caminho certo. Aplicação prática. Aqui está um exercício que pode transformar sua ansiedade em paz. Pegue uma folha de papel ou abra as notas do celular e divida em 2 colunas. Na primeira coluna, escreva: o que está no meu controle hoje? Na segunda, o que não está no meu controle? Seja brutalmente honesto. O que realmente está no seu controle? Está no seu controle. Sua atitude, suas escolhas, seus esforços, como você trata as pessoas, se você ora, se você confia em Deus. Não está no seu controle. As escolhas dos outros, o que vai acontecer amanhã, como as pessoas vão reagir, os resultados finais de muitas situações. Agora olhe para a primeira coluna e pergunte: estou fazendo o que posso fazer? Se sim, ótimo. Se não, faça. Mas depois de fazer sua parte, pare de se torturar. Olhe para a segunda coluna e declare: isso está nas mãos de Deus. Eu confio nele de todo o meu coração. Eu reconheço que Ele é Senhor também sobre isso, e eu creio que Ele vai endireitar minhas veredas.
A ansiedade surge quando tentamos controlar a segunda coluna. Quando tentamos manipular coisas que não estão em nossas mãos. Quando ficamos obcecados com o e se e o que vai acontecer se. Mas quando você separa claramente o que é sua responsabilidade e o que é responsabilidade de Deus, você encontra uma paz tremenda. Faça sua parte. Confie em Deus com o resto e descanse sabendo que Ele está endireitando suas veredas, mesmo quando você não consegue ver ainda. Sexta promessa: cuidado de Deus em detalhes. 1 Pedro 5:7. A sexta promessa é curta, mas profundamente pessoal. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Aqui está novamente essa ideia de lançar, de jogar, de transferir o peso. Mas olha o detalhe: toda a sua ansiedade. Não apenas as grandes. Não, apenas as que parecem espirituais o suficiente. Toda. Aquele medo pequeno que você acha bobo demais para orar sobre. Aquela preocupação que parece insignificante comparada com o que outras pessoas estão passando. Aquela ansiedade específica que te atormenta mais que você tem vergonha de admitir. Toda. Deus quer tudo, porque aqui está a verdade. Não existe preocupação pequena demais para Deus. Ele não está cansado de ouvir você. Ele não acha suas ansiedades irritantes ou irrelevantes. Ele se importa com tudo, com cada detalhe. E olha a razão, porque Ele tem cuidado de vocês. Essa frase em grego carrega um significado ainda mais profundo. É uma preocupação ativa, um interesse genuíno. Não é apenas que Deus tolera você. Ele genuinamente se importa. Ele está ativamente interessado em cada aspecto da sua vida. Pense em alguém que realmente te ama, não apenas que gosta de você de longe, mas que verdadeiramente se importa. Essa pessoa quer saber dos seus dias, quer saber o que te deixou feliz, o que te deixou triste, o que te preocupou. Não porque seja obrigação, mas porque se importa genuinamente. É assim que Deus é com você, multiplicado ao infinito. Ele tem cuidado de você, do você completo, não apenas da sua vida espiritual, de tudo, das suas finanças, da sua saúde, dos seus relacionamentos, dos seus sonhos, das suas dores, das suas alegrias. Ele se importa. Então por que você carrega tanta coisa sozinho? Por que você acha que precisa ser forte o tempo todo? Por que você não leva tudo para Deus? Às vezes, é orgulho disfarçado de independência. Eu consigo lidar com isso sozinho. Deus tem coisas mais importantes para cuidar. Mas isso não é humildade. É orgulho. É recusar o cuidado de Deus porque você acha que não precisa. Às vezes, é medo da vulnerabilidade. Reconhecer que você está ansioso, que você está preocupado, que você não tem tudo sob controle, isso é assustador. É mais fácil fingir que está tudo bem e continuar carregando o peso. Às vezes é descrença, disfarçada de realismo. Bem, Deus pode se importar, mas no final eu é que tenho que resolver meus problemas. Mas isso nega a promessa. Deus não apenas se importa de longe, Ele age, Ele intervém, Ele cuida ativamente de você. E aqui está algo poderoso. Quando você lança suas ansiedades sobre Deus, você não está apenas se livrando de um peso. Você está entrando em um relacionamento mais profundo com Ele. Porque é na vulnerabilidade, na dependência, no reconhecimento de que você precisa dele que você realmente o conhece como pai, como cuidador, como sustentador. Aplicação prática. Existe um tipo específico de ansiedade que este versículo aborda, o pensamento catastrófico, aquele "e se" que te paralisa. E se eu perder meu emprego? E se aquela pessoa me rejeitar? E se o diagnóstico for ruim? E se eu fracassar? E se acontecer o pior? Sua mente pode criar 1000 cenários terríveis que provavelmente nunca vão acontecer. E você vive a dor desses cenários imaginários
como se fossem reais. Isso te rouba hoje, te rouba a paz, te rouba a alegria. Então, aqui está o que eu quero que você faça sempre que o "e se" vier. Pare, respire e diga em voz alta: Deus tem cuidado de mim. Depois, pegue esse "e se" específico e entregue. Senhor, eu tenho medo de que isso possa acontecer, mas eu entrego esse medo para o Senhor agora. Se acontecer, o Senhor estará comigo. Se não acontecer, eu desperdicei energia com preocupação desnecessária. De qualquer forma, o Senhor tem cuidado de mim. Então eu deixo isso nas suas mãos. E então, traga sua mente de volta para o presente, para hoje, para as bênçãos que você tem agora, para as evidências do cuidado de Deus que já estão ao seu redor. Porque a verdade é que Deus já tem provado que Ele cuida de você. Você já passou por coisas difíceis antes e Ele te sustentou. Você já teve preocupações que pareciam enormes e Deus cuidou delas. Nem sempre do jeito que você esperava, mas Ele cuidou. Ele tem cuidado de você e vai continuar tendo. Então lance, jogue, entregue toda a sua ansiedade, não guarde nada, porque Ele tem cuidado de você, realmente, profundamente, pessoalmente. 7ª promessa: Deus trabalha mesmo quando você não vê. Romanos 8:28. Chegamos à 7ª e última promessa, e essa amarra todas as outras. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vou ser honesto com você. Esse versículo foi mal usado, tantas vezes que muitas pessoas desenvolveram alergia a ele. Já foi jogado de forma insensível em pessoas que estavam sofrendo. Já foi usado para minimizar dor real. Já foi distorcido para sugerir que coisas ruins não são realmente ruins. Então vamos com calma e entender o que Paulo realmente está dizendo aqui. Primeiro, sabemos que Deus age em todas as coisas. Não algumas coisas. Não apenas as coisas boas. Todas as coisas. Mesmo as ruins, mesmo as que não fazem sentido, mesmo as que você nunca teria escolhido, Deus está trabalhando. Mas preste atenção, não diz que todas as coisas são boas. Algumas coisas são terríveis. Algumas coisas são resultado do pecado, da maldade humana, da quebra deste mundo. Deus não causa tudo, mas Ele trabalha em tudo. É como um artesão habilidoso que pega pedaços quebrados e cria algo belo. Os pedaços quebrados não eram bons, a quebra foi real. Mas nas mãos do mestre, mesmo o quebrado pode se tornar parte de algo redentor. 2ª parte, para o bem. Mas que bem? Não necessariamente o bem que você define, não necessariamente conforto, prosperidade ou ausência de problemas. O bem que Paulo está falando é você se tornar mais parecido com Cristo. É seu caráter sendo formado. É sua fé sendo refinada. É propósito sendo realizado na sua vida. Às vezes, Deus permite coisas difíceis não porque Ele é cruel, mas porque Ele está trabalhando em você algo que só pode ser formado através do fogo. E Ele está com você no fogo. Ele não te joga lá e sai. Ele está lá sustentando, protegendo, moldando. 3º elemento, daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa promessa é específica. Não é para todo mundo de forma genérica. É para aqueles que têm um relacionamento com Deus, que o amam, que estão comprometidos com seus propósitos. E aqui está a beleza. Se você está ansioso porque você se importa com fazer a vontade de Deus, se você está preocupado porque quer honrá-lo, então essa promessa é para você. Deus está trabalhando sua situação para o bem. Pode não parecer agora. Você pode estar no meio do caos e não conseguir ver propósito nenhum. Mas Deus está trabalhando nos bastidores, em dimensões que você não consegue ver. Ele está orquestrando, redirecionando, redimindo.
E aqui está algo que você precisa entender sobre ansiedade. Muitas vezes estamos ansiosos porque queremos controlar resultados, queremos garantias, queremos saber que vai dar tudo certo do jeito que imaginamos. Mas Deus está te chamando para confiar no processo, não apenas no resultado. Ele está te chamando para confiar que mesmo quando você não vê o que Ele está fazendo algo. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele está trabalhando. Mesmo quando parece que tudo está dando errado, Ele está trazendo algo bom disso. Não é fatalismo. Não é fingir que dor não é dor. É fé madura que diz: eu não entendo o que Deus está fazendo agora, mas eu confio nele. Eu não vejo o quadro completo, mas eu sei que Ele vê. E eu escolho acreditar que Ele está trabalhando isso para o meu bem e para a sua glória. Aplicação prática. Esta última aplicação é sobre perspectiva de longo prazo. Quando você está ansioso, sua visão fica completamente focada no problema imediato. Você não consegue ver além do próximo dia, da próxima semana. Tudo parece urgente, crucial, determinante, mas eu quero que você faça um exercício comigo. Pense em algo que te deixou extremamente ansioso 1 ano atrás, ou 2 anos, ou 5, algo que na época parecia ser o fim do mundo. Conseguiu lembrar? Agora responda. Deus te sustentou através daquilo. Você sobreviveu e o mais importante, você consegue ver agora, olhando para trás, como Deus trabalhou aquela situação de alguma forma. Talvez você tenha aprendido algo sobre si mesmo. Talvez sua fé tenha crescido. Talvez você tenha desenvolvido compaixão por outros que passam por situações semelhantes. Talvez Deus tenha usado aquilo para te redirecionar para um caminho melhor. Não estou minimizando o sofrimento. Não estou dizendo que foi fácil, mas estou te lembrando que Deus trabalhou. Ele esteve presente e Ele trouxe algo bom, de alguma forma. Agora aplique isso à sua ansiedade atual. O que te preocupa tanto hoje? Daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, quando você olhar para trás, o que você vai ver? Você vai ver que Deus estava trabalhando, mesmo quando você não via, mesmo quando parecia impossível. Então a pergunta não é: será que vai dar tudo certo? A pergunta é: eu confio que Deus está trabalhando isso para o bem? Porque a resposta para essa pergunta muda completamente como você lida com a incerteza. Você pode descansar, não porque tem todas as respostas, mas porque conhece aquele que tem. Não porque pode controlar tudo, mas porque confia em quem controla. Não porque vai entender tudo agora, mas porque crê que um dia vai olhar para trás e ver a mão de Deus em cada detalhe. Essa é a 7ª promessa, e ela amarra todas as outras porque te dá esperança de longo prazo. Te dá perspectiva eterna, te tira da prisão do imediatismo ansioso e te coloca na amplitude da fidelidade de Deus ao longo da sua vida. Oração final. Percorremos juntos 7 promessas poderosas. Vou recapitular rapidamente para fixar em seu coração. Primeira promessa: paz que guarda sua mente quando você transforma ansiedade em oração. Segunda promessa: Deus sustenta quando você lança suas preocupações sobre Ele. Terceira promessa: presença de Deus em meio ao medo, segurando você com sua mão vitoriosa. Quarta promessa: descanso verdadeiro para sua alma cansada quando você vem a Jesus. Quinta promessa: direção clara quando você confia em Deus, ao invés de se apoiar apenas em seu próprio entendimento. Sexta promessa: cuidado pessoal e detalhado de Deus, porque Ele genuinamente se importa com você. Sétima promessa: Deus trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam, mesmo quando você não consegue ver. Essas não são apenas palavras bonitas, são verdades sobre quem Deus é e como Ele age na vida daqueles que confiam nele. E elas são para você, hoje, agora, no meio da sua ansiedade.
Eu quero terminar fazendo uma oração por você. Se você puder, feche os olhos, respire fundo e receba essa oração. Pai amado, eu venho diante do Senhor agora em nome de cada pessoa que está assistindo este vídeo. Senhor, o Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe cada preocupação, cada medo, cada ansiedade que está pesando sobre eles neste momento. Eu peço, Senhor, que essas 7 promessas não sejam apenas conceitos teológicos, mas que se tornem realidade viva no coração de cada um. Que eles experimentem a paz que excede todo o entendimento. Que eles sintam o alívio de lançar seus fardos sobre o Senhor e serem sustentados. Que eles percebam sua presença firme, segurando-os com sua mão vitoriosa. Senhor, dê descanso para as almas cansadas. Dê direção para os que não sabem que caminho tomar. Lembre-os de que o Senhor tem cuidado deles, em cada detalhe, em cada momento. E dê-lhes fé para acreditar que o Senhor está trabalhando todas as coisas para o bem deles, mesmo quando não conseguem ver. Pai, quebre o poder da ansiedade sobre essas vidas. Substitua medo por fé. Substitua preocupação por paz. Substitua controle por confiança. Que eles saiam deste vídeo diferentes de como entraram, mais leves, mais esperançosos, mais seguros no seu amor, em nome de Jesus. Amém. Antes de você sair, eu quero te pedir algo. Se uma dessas promessas tocou seu coração de forma especial, comenta aqui embaixo, eu recebo a paz. E me diz qual promessa mais falou com você. Eu vou ler os comentários e quero saber como Deus está trabalhando na sua vida através disso. E se este vídeo te ajudou, deixa seu like aqui. Isso ajuda o algoritmo a mostrar este conteúdo para mais pessoas que também estão lutando contra a ansiedade e precisam ouvir essas verdades. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Nós vamos continuar explorando a palavra de Deus de forma prática e aplicável para a sua vida. E eu vou deixar um vídeo aqui na tela para você assistir em seguida. É sobre como lidar com pensamentos negativos à luz da Bíblia. Porque ansiedade e pensamentos negativos caminham juntos e você precisa das ferramentas certas para lidar com isso. Obrigado por ter ficado até aqui, obrigado por confiar nesse tempo que passamos juntos. E lembre-se, você não está sozinho, Deus está com você. Ele tem promessas para você e Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.